Minha amiga, meu amigo, só falta 1.000 inscritos para o canal do Blog da Cidadania no YouTube atingir 500.000. Una-se à nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania, recebendo hoje o professor Pedro Serrano. Professor Pedro Serrano, que recentemente esteve no páreo ao STF, estava no páreo junto com Cristiano Zanin e acabou sendo aí o Cristiano Zanin indicado, apesar de toda a qualificação imensa desse jurista tão importante no cenário nacional, o idealizador, na verdade, o mentor intelectual do grupo Prerrogativas, ao lado do Marco Aurélio Carvalho, lógico, mas um nome extremamente importante do mundo jurídico brasileiro e que vai aqui nos brindar com algumas análises que eu acredito que, neste momento que o país vive, são extremamente importantes. Bom dia, professor. Bom dia, Eduardo. Prazer imenso, uma honra estar aqui com você. Professor, Pedro Estevam Alves Pinto Serrano é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, com pós-doutoramento em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Ciência Política pelo Instituto Catholique de Paris e em Direito Público pela Université de Paris-Nanterre. Caprichei no sotaque, eu espero que eu tenha entendido bem. Mas o professor Pedro Serrano, que dispensa apresentações, na verdade eu tenho aqui uma relação de gratidão com o professor Pedro Serrano, justamente porque ele foi o coordenador da minha defesa diante da ofensiva do Sérgio Moro contra mim em 2017. Ele se prontificou a me representar e colocou o excelente Fernando Ideu Lacerda, um advogado que hoje é bem mais conhecido, inclusive, não é? E que foi brilhante na minha defesa e nem processo acabou tendo devido à futilidade daquela ação que foi movida contra mim, a violência de tudo aquilo, não é? E que depois ficaria claro, na verdade, quem era quem, não é? E hoje acho que muitos sabem quem é Sérgio Moro. Recentemente, o Sérgio Moro, na verdade, a OCDE falou sobre a Lava Jato, da politização da Lava Jato. Eu acho que a OCDE ela acaba sendo um instrumento de ação geopolítica de interesse, obviamente, dos países ricos. Ali congregam os países mais ricos do planeta, liderados pelos Estados Unidos, né, da América, que tem 25% do PIB do planeta. Acho que nunca houve na história da humanidade isso, né? E disseram ali que, na verdade, a Lava Jato se perdeu na politização, né? Uma crítica dura fizeram. Mas eu acho que é uma forma de reduzir o que foi a Lava Jato, para ser franco. É verdade. É um discurso que eu vejo, eu não sei se você vê também, Eduardo, que a Lava Jato ela tem que se ter uma forma de nos criticar, nós que desde o começo apontamos, você, eu, em áreas diferentes, apontamos os abusos, os equívocos, e mais do que isso, o verdadeiro processo de exceção montado contra lideranças de esquerda ali, fraude no sentido jurídico, né? Fraudes processuais imensas, etc., né? Nós que apontamos esse tipo de coisa, uma forma de nos criticar é dizer, não, tudo bem, a Lava Jato teve abusos, teve uma politização excessiva, porque isso eles têm que fazer concessão, porque o mundo acabou vendo o que aconteceu, né? Então não tem como negar. Então uma forma de dizer, querer dar uma de tertium pares, né? O termo médio aristotélico, né? Você encontra a razão quando você atinge o termo médio. Só que o termo médio para Aristóteles não é exatamente o meio, né? Entre as virtudes, por exemplo, da coragem e da cautela, ele falava, não, o militar
tem que ser um sujeito que tenha coragem e tenha cautela, porque ele tem que ser corajoso, senão ele não consegue fazer a batalha. Mas tem que ter cautela para não morrer no primeiro dia da batalha e deixar de ser útil ao exército. Mas esse termo médio que Aristóteles falava não é exatamente no meio. Ele falava que o militar tem que ter mais coragem que cautela, embora não possa eliminar a cautela. Portanto, é uma relação de ponderação, onde não há exatamente uma posição no meio. Mas é muito sedutora a ideia para as pessoas de que você ter uma posição no meio transmite uma ideia de racionalidade, é um sentimento que dá uma ideia de racionalidade, mas não é racional. No caso da Lava Jato, houve casos de corrupção verdadeiros capturados pela operação? Houve. Mas se nós formos fazer um empreendimento racional, de fazer uma análise de discurso das justificações, por exemplo, que os que eram contra a declaração de Sérgio Moro como sendo um juiz parcial, como sendo um juiz suspeito. Nós vamos ver argumentos, por exemplo, do ministro Fux, do ministro Barroso, na época. Era muito interessante. Eu fiz essa análise discursiva, produzi artigos, nem produzi em português, inclusive, o mais interessante deles. Mas aonde se demonstra que eles ofereciam como razões, veja, era no processo de suspeição de Moro em relação a Lula, como razões para não declarar a suspeição, que a Lava Jato tinha sido muito eficiente no caso tal, caso Y, caso X, nenhum caso a ver com o caso de Lula. Ou seja, na realidade, os casos verdadeiros de corrupção não foram realizados, no fim das contas, ao fim do dia, para capturar a corrupção. Eles foram usados como forma de tentar legitimar os processos de perseguição a lideranças que nada tinham a ver com aqueles casos de corrupção. Isso que eu estou falando está em documentos, não é só... Moro falou na decisão dele, aos embargos de declaração brilhantemente apresentados pelo atual ministro Zanin e sua esposa, mas ele declarou que realmente não havia prova da relação entre o suposto benefício recebido por Lula e os contratos da Petrobras. Mas aí ele criou uma argumentação de que haveria uma vantagem futura, abstrata, etc. E tal, né? Pedro, desculpa te interromper, mas é uma coisa... Você tocou num ponto aqui que eu vejo hoje toda essa dificuldade. Recentemente, o subprocurador-geral, Carlos Frederico, disse que não tem prova contra o Bolsonaro, senão ele já teria denunciado. E contra Lula, você tinha... Qual era a prova? Que eu saiba, você me corrija. Se eu tenho dito isso, eu posso estar dizendo alguma besteira, você me corrija. Mas o que eu vi, eu cheguei a ler a ação, não me lembro mais de tudo, mas eu cheguei a ler que ele atribuiu ao Lula atos de corrupção não identificados, né? Não determinados, indeterminados, alguma coisa assim, e citou, por exemplo, a colocação pelo Odebrecht de eletrodomésticos no sítio de Atibaia, no triplex. Quer dizer, as tais provas indiciárias não valem mais, então? Não é isso. É porque, na realidade, toda vez que você fala em provar algo, você tem que ter uma dimensão que é factual, que é empírica, e convive essa dimensão empírica com uma dimensão de inferência. Isso ocorre em qualquer ambiente, inclusive na pesquisa científica. Certas áreas, por exemplo, do saber científico, elas são mais imprecisas exatamente porque elas têm uma grande dose de inferência e uma baixa presença de empirismo, de prova empírica. A paleoantropologia, por exemplo, você vê toda hora eles estão mudando, você já não sei se se interessa pela área. Né? Agora descobriram o Homo maledi faz 3, 4 anos atrás, quer dizer, e com isso muda certas referências do desenvolvimento do cérebro, etc. Tal. Ou seja, está sempre mudando, porque o nível de inferência que tem que ser grande. No processo penal, para ele ser civilizado, o patamar de prova empírica, de razão empírica que você tem que ter e demonstrar para daí realizar suas inferências, tem que ter um certo patamar mínimo, senão ele passa a ser incivilizado, ele passa a ser barbárie.
Você passa a condenar a pessoa não por provas empíricas, mas pela tua impressão, pelos teus preconceitos, pela tua posição ideológica, como foi no caso da Lava Jato, pelos seus interesses políticos, como foi no caso da Lava Jato. Né? A base empírica que havia contra Lula no processo era extremamente reduzida. Você lembra que eu comecei a afirmar muito cedo no processo? Primeiro eu afirmei que Lula ia ser condenado, e foi, por Moro. Muita gente ficou brava comigo. Mas por quê? Porque eu comecei a ver o comportamento objetivo do juiz, e um primeiro sinal disso foi que a defesa, o Zanin, a sua esposa e os outros defensores que passaram, vários defensores, grandes advogados brasileiros passaram pela defesa do Lula, e todos conflitaram com o juiz. Gente, eu sou advogado há 40 anos. Advogado não conflita com o juiz. A gente conflita com o Ministério Público. O juiz você puxa o saco. Porque é dali que vai sair a decisão. Se você chega ao ponto de conflitar com o juiz, sendo um advogado experiente, e quando você está falando de vários advogados da maior experiência, é óbvio que há algo errado ali. Né? Mas não é só isso. Quer dizer, uma série de outros fatores me demonstraram que havia ali uma parcialidade do juiz, pela experiência profissional e tal. Quando você olhava o processo depois de Moro ter dado a decisão, isso se consolidava muito claramente. Qualquer pessoa com qualificação jurídica, que conhece direito, que olhasse aquele processo sem ideologia, sem ser transtornado, digamos assim, pela ideologia, chegaria a essa conclusão que a gente chegou, que não havia ali uma mera ilegalidade e inconstitucionalidade, havia um agir político tirânico. É uma inconstitucionalidade ultra intensa que nós, aí a minha pesquisa chama, do IDEU, o IDEU tem uma tese de doutorado sobre isso, o IDEU que você citou, nós chamamos processo penal de exceção, ou seja, onde o processo penal comparece como uma mera maquiagem. No conteúdo material, ele é uma ação política e não jurídica tirânica de persecução ao inimigo, ou seja, ao sujeito desprovidos de direitos e de proteção jurídica mínima do Estado. Veja que interessante, usavam o argumento Lula foi presidente, não pode ser beneficiado por isso, não pode ter mais direitos do que o cidadão normal. Mas, na realidade, tratavam ele como um ser subhumano no processo, como um ser aquém do humano, porque não havia mínima prova. Você via as provas assim, tem o depoimento de um porteiro que disse que ouviu falar que o apartamento era do Lula, uma fofoca de condomínio virava prova, virava fato empírico. Apresentar o que seria um contrato não assinado por Lula, gente. Não existe isso. Um contrato não assinado por Lula é lixo. Um contrato não assinado pela parte não pode provar nada. Um papel impresso, rasurado. Claro. Rasurado. Apresentava a delação daquele Léo da OAS. Tem trechos da delação que eu posso afirmar são mentirosos. Sim. Tanto mas que não foram comprovados. Não? Ele disse depois, mas ele tem, por exemplo, alguns momentos, ele fala, Lula mandou eu queimar documentos. Eu duvido que isso tenha acontecido. E esse é um tipo de fala orientada por advogado, vamos aqui colocar claramente, que você nunca vai ter prova. Eu falo para você, da época que você estava sendo processado, nós nos encontramos algumas vezes aqui em casa. Eu falo, não, o Eduardo passou aqui para receber R$1 milhão para mim, para fazer a defesa do Lula. Eu falo isso numa delação. Você vai falar, não, isso é mentira. Eu falei, entreguei em dinheiro. Eu nunca vou provar que é verdade, mas você também nunca vai provar que é mentira, porque o fato não existiu. Como é que você arruma uma certidão de Deus? Quer dizer, então, esse tipo de delação, em que você tem fatos que a priori não são comprováveis, evidentemente são mentirosos. Eles eram feitos numa técnica de exceção que a Lava Jato criou para essas delações. Não era a delação prevista em lei. A delação prevista em lei, ela prevê que você faz a delação, que em si não vale nada juridicamente, porque se testemunha a gente já chama no direito de prostituta das provas, a delação é pior, porque a delação você tem um interesse em sair fora de uma condenação. Você entrega, inclusive, inocentes, se for necessário, para você sair da possibilidade de cadeia. Então, a delação em si, ela não vale nada. Né? Como é que ela vale, a delação do Mauro Cid? Deixa eu só terminar de explicar para as pessoas, estou sendo um pouco didático, para as pessoas conseguirem entender. A delação, ela vale se você apontar, diz a lei, caminhos de prova ou apontar provas.
Só que fez isso? E isso é feito em relação a um inquérito específico, a uma determinada conduta criminosa. Porque daí você pode apurar muito concretamente, o juiz no final do processo, se o cara que delou apontou ou não apontou provas. O que fez a Lava Jato? Ela criou uma técnica de delação, que é uma técnica de exceção e não de direito. O sujeito chegava lá e fazia uma confissão da vida. Ó, em 2002 eu corrompi fulano, em 2003 eu corrompi ciclano, em 2004... Ou seja, ele entregava uma série de fatos. Normalmente, uma parte desses fatos era verdadeiro mesmo. Então, ele não perdia os benefícios da delação que ele fazia. Porque se a pessoa não aponta caminhos de prova ou provas, ela perde os benefícios da delação. Mas como era uma série de fatos, ela conseguia apresentar alguns fatos que ela dava caminhos de prova e um monte de outros fatos que era invencionice, era a forma de atrair politicamente o promotor. Eu não estou nem querendo acusar aqui todos os procuradores de terem induzido réus, embora isso tenha ocorrido claramente. Claramente, os procuradores induziram réus. Isso é crime. E esse crime foi cometido a cotil e a sem fim na Lava Jato. Né? Tenham induzido delações. Mas havia uma indução genérica. Né? Quando nós falamos na ação que nós propomos no Supremo, eu, Valfrido Vardi, Rafael Valim, falamos que havia uma coação genérica, é porque todo mundo que ia se apresentar para uma delação ou para uma leniência sabia que se entregasse Lula, se entregasse algum líder importante do PT, o Ministério Público aceitava, porque o Ministério Público deixava isso claro nas entrelinhas. Então se inventou muita história a respeito de Lula, no meio de conversas verdadeiras. A corrupção do subgerente da Petrobras ou do político X do PMDB era verdadeira. Mas aí metia o Lula no meio com uma falsidade, como uma forma de valorizar o peixe na negociação. E isso quem criou foi a Lava Jato, com a finalidade não de obter o fato ou a prova real da corrupção que realmente houve do subgerente ou do político menor do PMDB, mas com a finalidade de produzir um processo fraudulento e falso contra Lula. Por isso que é um erro esses que querem se apresentar como mediadores, como tertium pares, como isentões nessa questão, porque eles deixam de observar esse fator importante da realidade, que é como casos verdadeiros de corrupção eram um mero álibi para, na realidade, perseguir personalidades políticas relevantes e não com a função apenas de condenar criminalmente, mas de interferir na democracia brasileira. Deixa eu só terminar, Eduardo. Interferir na democracia brasileira. E isso quem fala não sou eu, é a Corte de Direitos Civis da ONU, que fala isso, inclusive, levou a uma eleição não livre no Brasil em 2018, porque o PT não pôde escolher livremente seu candidato a presidente da República. Quem fala isso não sou eu, da intervenção na democracia brasileira. A Corte de Direitos Civis da ONU, que eu fui um dos que deu parecer lá, declara claramente: houve uma ofensa aos direitos políticos de Lula com a função de interferir indevidamente na democracia brasileira. Isso é grave. Isso é muito grave. E esse que eu falei. Pedro, porque o negócio é o seguinte, a propósito é que você joga tanta informação importante e rica que vão surgindo várias questões, mas é do jogo. E uma dessas questões, você acabou de falar, essa comparação, esse isentismo. Hoje eu vejo uma reportagem no UOL com o seguinte título: Bolsonaro está imitando Lula, veja só, imitando Lula e atribuindo à mídia e à política todas as acusações que ele está sofrendo. Quer dizer, é uma comparação de uma falta de... Eu acho que é de ética. Sinceramente, eu já vejo como comparar as duas situações, porque no caso de Lula não havia nada. No caso de Bolsonaro, eu não sou um jurista como você, nem um jurista, muito menos um jurista do seu calibre, mas na minha visão, o subprocurador diz que não tem prova contra o Bolsonaro. E nós temos uma minuta dentro de um envelope do governo federal, numa estante de só coisas importantes, num armário de coisas importantes do ministro da Justiça de Bolsonaro, uma minuta que foi corroborada pelo
Mauro Cid, e que, inclusive, deu o nome daqueles que compuseram a minuta e que afirmou que o Bolsonaro interferiu na confecção dessa minuta. Isso não é prova? E o liquidificador no triplex do Lula era prova? Então, eu queria saber o que você pensa sobre esse episódio, essa história de falta de prova, porque, olha, tudo bem, é lógico, o procurador está falando uma obviedade, que vai ter que investigar o que o Mauro Cid falou, tudo bem, tem coisas que a gente sabe que já estão investigadas, que estava no celular dos outros ajudantes de ordens, da equipe de ajudância de ordens, mas eu queria te ouvir sobre esse episódio, sobre essa fala desse procurador, também sobre a demora na indicação desse PGR, que a gente entende, porque o Lula foi vítima. Eu acho que nenhum PGR da era PT foi exatamente aquilo que se poderia esperar, não de proteger o Lula, mas pelo menos no sentido de não entrar nessas jogadas, quantas jogadas furadas. Então, na verdade, você teve PGRs ali que eram inimigos. O Gurgel era inimigo, o Janot era inimigo. Então, o Lula não quer nomear um amigo, mas não quer nomear um inimigo. Mas o foco, sei lá, se você puder aí fazer uma análise dessa questão, muita gente quer saber, Pedro, essa questão dessa fala do subprocurador e dessa demora, porque eu leio, eu tenho nesse canal aqui 500 mil de inscritos ali, você tem muita gente, o tempo inteiro, gente exasperada, falando, mas eu já desisti, está demorando. Eu falo, não, o Lula, desde que ele começou a ser denunciado na imprensa, em 2015, pelo triplex, até a prisão dele, foram 3 anos e pouco. Não acho que é tão rápido, a gente precisa dar uma chance para o Estado democrático de direito, os direitos civis, né, julgamento justo, tudo isso. Então, quero te ouvir sobre tudo isso aí. Olha, realmente, o Ministério Público, eu estou falando agora como instituição, né, a PGR, tem claudicado, a meu ver, intensamente nas questões do governo Bolsonaro. Eu vou citar aqui alguns casos, que eu acho que são muito delicados. Primeiro, a Faculdade de Saúde Pública da USP, veja, a Universidade de São Paulo, a melhor universidade brasileira, e uma das mais importantes da América Latina, talvez a mais relevante da América Latina, dependendo de como você analisa. Né? Tem várias manifestações, estudos, demonstrando que houve uma política pública na pandemia, que implica crime lesa humanidade. Eu não estou falando nem aqui de genocídio no sentido jurídico da expressão, mas implica crime lesa humanidade. Que é algo semelhante ao genocídio, que as pessoas podem usar o nome genocídio se quiserem no plano filosófico-político. Né? A pena é a mesma. Né? Esses inquéritos foram arquivados pela Procuradoria-Geral da República, se desconsiderando todas as provas que havia. Nesses estudos da Faculdade de Saúde Pública são apontados centenas de atos, decisões do governo que demonstram essa política pública. Centenas. E o Ministério Público, que foi tão intenso contra o PT, eu me lembro de delegado de polícia declarando, na época que era o PT, o governo, que se o ministro da Justiça procurasse saber ou interferir alguma coisa do inquérito que ele tocava lá, ele daria voz de prisão ao ministro. Quer dizer, com o PT, que era um governo democrático, era um baixo para danar, sabe? Agora, com o Bolsonaro também a PF, Ministério Público, ficou assim, com o rabinho entre as pernas. Né? Mesmo pagos regiamente pelo interesse público. E isso, gente, quando milhares de brasileiros morreram sem precisar morrer. Nós estamos falando da vida de pessoas, é muito grave isso. Famílias que ficaram sem familiares, sabe? E o Ministério Público arquivou. Agora, o pior. Eduardo, tem uma matéria de um site, aquele Metrópolis, eu não estou dizendo que é verdade ou não, estou reproduzindo aqui o que diz a matéria, que diz que a subprocuradora que arquivou esses casos teve um contato, através de um deputado, direto com o Bolsonaro, que passou a manter conversas com ele por WhatsApp, e que teria recebido dele a promessa de ser a próxima PGR se ele fosse eleito. Isso é grave.
E essa mulher não se declarou impedida de tocar esses processos e de arquivar esses inquéritos. Isso é grave. Isso é muito grave. Se for verdadeira reportagem, nós temos alguns crimes contra a administração pública dos mais pesados que existem. Isso até agora não foi investigado. Hoje, nós temos a necessidade de um procurador-geral que não só reabra essas investigações da pandemia, como que investigue a conduta dessa procuradora. Que investigue o que está nessa reportagem. Porque é grave. É um caso objetivo de uma proteção criminosa do chefe do executivo realizada por quem tinha o dever constitucional, legal de investigá-lo, né? A troco de vantagem futura oferecida. Isso eu estou falando pelo que está na reportagem, pode não ser verdadeiro. Estou falando da Lindora, Pedro. Eu não posso falar nomes aqui, eu não quero falar nomes. As pessoas é fácil investigar. Vão lá no site do Metrópole que tem lá a matéria. Né? Mas eu estou dizendo que eu acho que era importante um procurador que investigasse isso. Fora disso, como é que uma família de servidores públicos tem 102 imóveis? E pior, 51 deles comprados a dinheiro vivo. Isso não foi investigado adequadamente pelo Ministério Público. Terceiro, emendas feitas pelo Legislativo que geraram para determinadas estatais licitações fraudulentas que certamente na ponta estão políticos beneficiados e provavelmente gente do governo, talvez até o Planalto, não sei, da época, né? Isso agora que a PF cogita de investigar. Na época não foi investigado adequadamente, até agora não temos nenhum processo nesse caso. É um caso que a Folha de São Paulo apresentou 3 ou 4 dias de matérias, né, matérias muito bem feitas, né, um detalhamento disso. Quer dizer, o jornalista conseguiu investigar mais de ano. Né, mais de ano. Isso foi só. Até agora a PF não apresenta resultado nenhum disso. O Ministério Público não está atuando nesse assunto. Zero de atuação. Temos vários outros casos, a questão das vacinas, da compra de vacinas. Ou seja, você tem aí. E essa do golpe, do golpismo, vamos dizer assim. Tudo bem, a PF está investigando, eu acredito na PF como instituição especial, ela sob essa nova direção, digamos assim, né? Mas nós temos que entender que golpe, o crime não é fazer o golpe, como alguns ministros, até da STF, no seu voto, deram impressão, né? Quando votaram na questão da condenação dos que participaram de 8 de janeiro. Né? O golpe, ele chama golpe de Estado no direito, mas o direito, como falava o grande professor Rudalvin, não é ciência taxinômica, ou seja, não é ciência que se dá pelo nome que as coisas têm. Você entende o que o direito quer dizer pelo regime jurídico que é atribuído aos fenômenos. Né? Quando fala golpe de Estado, quer dizer tentativa de golpe de Estado, porque uma vez que você realizou o golpe de Estado, acabou. É um novo direito. Um golpe de Estado por direito é chamado um novo poder constituinte originário, é um novo sistema que está ali. Então, nunca se pune golpe de Estado quando ele se concretizou. Você pune depois que ele deixou de existir, caso ele seja derrotado, ou antes dele se realizar, que é normalmente quando você consegue punir. Então, a tentativa de golpe de Estado, que é isso que se trata o crime, ele se demonstra pelas primeiras manifestações que você teve demonstrando a intenção de golpear. Quando você tem poder para realizar o golpe, como é o caso do presidente da República, isso é muito grave. Então, a mera reunião para fim de articular um golpe de Estado, a mera reunião já é crime. Por exemplo, na Alemanha, nós tivemos, com essa fundamentação, preso esse ano agora, mais de 20 pessoas, inclusive empresários importantes, um deles relacionado com empresário brasileiro, um bolsonarismo brasileiro. Na Alemanha foi preso, uma grande democracia do mundo. Por quê? Porque estavam se reunindo, planejando uma conduta golpista. A mera reunião, porque a reunião já é a manifestação de uma intenção golpista. Quando a tentativa de assassinato, não? Quando essa reunião é feita com a presença do presidente da República, é gravíssimo. Está caracterizado o crime. Não podemos. Então, se Bolsonaro participou de reuniões, se ele participou da elaboração de minutas, se ele falou com militares a esse respeito, que é o que está tudo na delação do Cid, é que sinal que ele cometeu o crime. Mas nós precisamos apurar, e nesse ponto o procurador tem razão, Eduardo. Você não pode sair punindo o Bolsonaro preventivamente. Nós vivemos num país em que a prisão preventiva se banalizou. Né?
O correto é punir as pessoas que participaram do golpe do jeito que o Supremo tem feito. Mas como prova isso, Pedro? Como Hã? que vai provar isso? Se teve a reunião, como é que ele vai É provar uma série que de teve a reunião e o indícios. que o Bolsonaro falou? Não, aí é uma série de indícios. A polícia tem como fazer, tanto que está fazendo do jeito sigiloso. O Bolsonaro teve na sede tal no dia tal. Está lá. Tem a minuta, que foi capturada dentro dos mecanismos de comunicação das pessoas. Tem as declarações, quer dizer, você vai juntando as peças, né? Quer dizer, você vai juntando, né? Se conseguir provar, não estou dizendo aqui que vai conseguir provar, mas tem que provar a intenção golpista, isso está claro. A intenção acho que é mais fácil provar, e se o fato houver, a intenção é evidente, né? Você vê alguma prova cabal contra o Bolsonaro? Não tem como saber, eles estão investigando com sigilo, e tem que ser sigiloso mesmo, Eduardo. Porque uma investigação eficiente é uma investigação sigilosa. Um dos problemas do Brasil é que as investigações não são sigilosas, né? Muitas vezes elas vazam. Agora, o atual governo, o ministro Flávio Dino, tem se comportado muito bem, e o atual diretor da Polícia Federal, o doutor Andrei, tem se comportado muito bem. Eles têm mantido essas investigações em sigilo, e assim tem que ser. Nós temos que conter um pouco a nossa ansiedade de querer saber. Óbvio, a gente quer saber. É natural, eu quero saber, você quer saber também, nós somos cidadão, e nós temos direito de saber, inclusive. Mas não agora. Nós temos que esperar eles concluírem as investigações. Eu não tenho noção de como estão essas investigações, porque elas são sigilosas, e nem tenho que ter, e nem você, né? Então, vamos aguardar. Agora, eu diria para você o seguinte, é um problema grave que nós temos no país hoje a falta de um procurador-geral efetivamente comprometido com a defesa da democracia e da Constituição. É um problema. Está demorando, Pedro? Olha, o que mais me preocupa não é a demora, é uma nomeação errada. Se sair uma nomeação errada aí, né? E vamos ver assim, o grande déficit que o nosso presidente da República, o nosso presidente da República é brilhante, né? Como líder político, o maior líder político talvez da nossa história, né? Talvez o maior brasileiro que passou aqui pela nossa vida na história do país, né? Mas que erra, como é um ser humano, e errou muito nas nomeações. E atualmente tem nomeações aí para o judiciário de mais baixo escalão, não no Supremo, que ele nomeou corretamente, o Zanin, a meu ver, mas mais para baixo, umas nomeações que são de assustar, né? Bolsonaristas. Essa aí eu não sabia. E mesmo dentro do governo, tem uma matéria da Carta Capital agora, esse fim de semana, mostrando que a maioria das gerências dos órgãos executivos da Petrobras estão ou na mão de bolsonaristas ou de lavajatistas. Então, essas coisas estão me preocupando. Eu tenho preocupação com isso. Porque Lula tem dois grandes compromissos com o Brasil, eu vejo. Tentar reduzir a pobreza. Isso é um compromisso muito claro com ele, dele e com os pobres, né? O Lula teve duas bases sociais, os pobres e as mulheres. Ele tem que atender essas duas bases sociais, a pobreza, e tem que atender a mulherada, seu Lula. Porque elas confiaram em você tem que confiar nelas, né? E o terceiro aspecto é um compromisso com ele de defesa da democracia. Não dá para defender a democracia mantendo bolsonarista no governo. Nem lavajatista, me desculpe. E o Dino no STF? Acho um bom nome, acho que tem bons nomes aí, mas eu preferi uma mulher. Você prefere uma mulher? Eu acho que historicamente... Você tem algum nome? Não tenho nenhum nome específico. Teria da Carol Prona, ela disse que não quer. Mas para mim, qualquer mulher comprometida com uma ideologia... Não é só ser mulher, né? Tem que ser comprometida com uma visão progressista da Constituição, que é o que a Constituição exige, inclusive. A Constituição nossa é uma Constituição progressista. E uma mulher que tem história de manifestar essas opiniões publicamente, que não seja ninguém que esteja escondida, que agora aparece com posições progressistas. Não, que tem uma história de envolvimento com a construção dos direitos de liberdade e dos direitos sociais no Brasil, em especial dos direitos sociais, que é onde o Supremo tem mais claudicado. O Lula tinha que estar interessado agora no fato de que o Supremo melhorou no campo dos direitos da liberdade, foi um importante defensor da democracia, mas tem reduzido indevidamente a esfera de alcance dos direitos sociais no Brasil. Tem produzido um verdadeiro poder desconstituinte social no Brasil. Ele tinha que nomear alguém comprometido com isso. E acho que tinha que ser uma mulher, pelo evento, inclusive simbólico também. Nós só temos 2 mulheres no Supremo, né? Então, e nós temos centenas de mulheres com qualificação. Na verdade, temos uma só. Compromisso com a democracia e com os direitos. Eu não vejo nenhuma necessidade de nomear um homem para esse cargo. Então, eu
queria submeter a você, queria submeter a você a seguinte visão que eu tenho tido. Não sei se eu posso estar enganado, mas eu acho que essa demora, porque o Lula, eu acho que está meio claro que ele quer indicar o Dino, né? E por que eu acho que ele quer indicar o Flávio Dino? Porque ele vê a possibilidade de a defesa da democracia, como houve com a Dilma Rousseff, por exemplo, se concentrar de novo no STF. Você se lembra que a Rosa Weber ela foi contra a posição dela sobre a prisão em segunda instância, após aquela ameaça, não por ser mulher, mas a Rosa Weber ela fez isso não por ser mulher, mas porque... teve muito homem votando também em favor disso que você está falando. Nunca mas porque ela se contradisse. Eu acho que tem que... Ela era contra... tem um fato... Deixa eu te falar, Eduardo, tem um papo falso dentro da esquerda, assim. Mas negro já teve lá o Joaquim Barbosa, que falhou. Mas, gente, que é isso? É racismo. Não, isso não. E os brancos que fizeram a mesma coisa? Esses aí não tudo bem? Não, imagina, eu posso apontar alguns nomes que não vou fazer porque eu quero arrumar atrito, mas tem muito branco ali que votou na mesma posição do Joaquim Barbosa. Com certeza. Então não é pelo fato dele ser negro que ele errou. Como também não é pelo fato da Rosa Weber ser mulher que ela errou. Não, claro que não. Né? Porque teve muito homem que errou junto com ela. Né? Aliás, se todos os homens do Supremo tivessem aplicado a Constituição, Lula não teria sido preso. Né? Claro. Não, mas para ficar bem explicado. Todos os homens brancos que estavam no Supremo tivessem aplicado a Constituição como tem o dever de fazer, o impeachment de Dilma teria sido obstaculizado pelo Supremo e Lula não teria sido preso. Vamos falar aqui claramente. Exatamente. Mas é essa quem criou o impeachment, quem criou... Deixa eu tentar insistir nisso, Eduardo. Quem criou o impeachment de Dilma e pôs Lula na cadeia foram, como eu já falei na época, pega uma entrevista que eu dei para aquele grande jornalista esportivo, o Juca Kfouri. O Juca Kfouri, que eu dei na época, fizeram até um enxerto reduzido disso que circulou muito pela internet. Eu falei na época, Lula está preso, né, porque ele estava preso, porque ele tinha acabado de ser preso, porque ele só foi julgado por homens brancos do sul e sudeste do Brasil. Foram homens brancos que puseram Lula na cadeia, foram homens brancos que construíram a Lava Jato. Então parem com essa história de dizer que não adianta ir para negro, porque isso aí é um papo que Lula já está... Se Lula tiver esperto com relação ao que houve com ele vai estar esperto com relação ao homem branco do sul-sudeste do Brasil, que é quem pôs ele na cadeia. O nome de Dino é um avanço, né? Porque, primeiro, Dino é um homem do Nordeste. Isso é algo que o qualifica. E um homem negro. Um grande jurista, um grande juiz, eu não estou querendo questionar o nome dele. Eu só estou falando que se eu fosse Lula, eu nomearia uma mulher, de preferência uma mulher negra. Porque tem essa possibilidade. Nós temos gente de extrema confiança, extremamente qualificada, extremamente comprometida com a vida, com a Constituição, que fala em favor dos direitos sociais, de liberdade, de uma visão progressista da vida política brasileira há décadas. Nós temos vários nomes, não temos poucos. Né? Então, acho que era o caso dele escolher. Agora, ele escolhe quem ele quiser, obviamente, ele é o presidente da República, ele pode escolher quem ele quiser. Né? Mas... E se escolher o Dino, acho que está bem escolhido, eu não estou negando, não. Mas eu só digo que seria melhor para a relação dele com a história e relação dele com o eleitorado dele. Ele foi eleito por mulheres, além de pobres. Pode pegar o perfil da eleição dele. Né? Foi um eleitorado feminino. Né? Eu acho que as mulheres confiarem em Lula era o momento dele demonstrar que ele confia nas mulheres também. Né? Então, já que a relação se fala tanto de relação de confiança, que eu acho que é algo complexo quando se fala isso em relação ao ministro Supremo. Mas tudo bem, acho que confiança faz parte. Então, eu acho que essa seria um caminho adequado dele seguir. Eu estou falando o que eu acho mesmo. Assim, eu sei que até mas eu só queria esclarecer uma coisa aqui para você. A questão é o seguinte: não se trata de ser mulher que erra por ser mulher ou erra por ser negro, de forma alguma. O que acontece é o seguinte: o que alguns dizem é o quê? Ser negro ou ser mulher é bom para pluralidade no tribunal, mas não vai resolver, porque se você colocar um negro ou um branco ou um amarelo ou um cor-de-rosa que ele não agir como não agiu bem o Joaquim Barbosa não agiu mal, na minha visão,
por ser negro, ele agiu mal apesar dele ser negro. Isso. E a Rosa Weber também, ela deixou de se manter numa posição correta, porque a Carta Magna veta que se coloque alguém na prisão sem que tenha sido concluído o processo. Eu sempre dizia, você vai concordar comigo, você é um constitucionalista, você vai concordar comigo, a Carta Magna você precisa mudar para prender alguém em segunda instância. Com essa não dá, você tem que mudar a Carta Magna. Sem dúvida. Agora, o que eu acho é que o Lula vê, porque o Flávio Dino, um homem nordestino e negro, vamos entender, ele não é branco. Não é? Ele é negro, não tem uma mulher, mas acontece que o Flávio Dino, eu acho que o Lula vê nele uma combatividade e um nível de experiência como na política, como governador de estado, como juiz, como membro do Ministério Público, todo o arcabouço, na verdade, toda a formação do Flávio Dino, eu acho que a combatividade que ele demonstra seria interessante para defender a democracia, porque é o seguinte, nós temos nós não, né? Mas o governo Lula, a esquerda tem 120, 125 deputados. Se tiver algum problema aí, não é, para passar um impeachment ali, é assim, né? Então, aí talvez o Supremo... Eu acho que você tem razão. O Flávio Dino é um grande nome. Eu não estou falando contra ele. É isso que é ruim, né? A gente discute essas coisas, né? Ao contrário, eu acho que ele, inclusive, é um dos grandes nomes para a presidência da República, para substituir Lula, se for o caso, quando o Lula sair da parada, vamos dizer assim. Né? Eu acho um homem que eu admiro intensamente. Admiro com uma profunda intensidade mesmo. Mas eu levantei uma outra discussão, é outra perspectiva, né? De que eu acho que vai ficar um problema. Nós tínhamos 2 mulheres no Supremo quando o Lula sumiu, vai ter uma quando ele sair. Não é bom. Não é bom para Lula. Lula foi eleito pelas mulheres. Né? Quer dizer, dizer que Lula não tem uma mulher que ele confie é muito ruim, porque as mulheres confiaram em Lula. Sim. Então, eu acho isso negativo. É essa dimensão que eu estou apresentando. Acho que uma discussão do Supremo é complexa. Né? Agora, óbvio que se Flávio Dino for escolhido, tem meu absoluto apoio. Né? É um grande quadro político. É um sujeito comprometido com uma visão progressista da Constituição há décadas, quer dizer, sempre, desde a vida dele. É um sujeito que não vai trair, nesse sentido, uma visão progressista da Constituição, porque senão é trair ele mesmo, né? A história dele. Né? Então ele vai dar continuidade à história dele no Supremo. Então eu acho excelente, eu não estou de forma nenhuma querendo... Não, isso está claro para a gente. Estabelecer nenhum óbice. Eu só estou levantando uma questão que é histórica, que eu acho que tem a ver, sim, sabe? Quer dizer, eu não sou identitarista, viu, Eduardo? Eu não tenho muito dessas coisas, não. Eu não gosto. Eu acho que é muito importante, tal, só que eu vejo o Lula preocupado com a defesa da democracia devido ao fato que isso é uma tragédia assustadora. Hoje tem uma matéria do Correio Brasiliense, Pedro, mostrando o fortalecimento da extrema-direita em nível mundial. Em nível mundial. E é um fortalecimento que parece... É real. É real e não estamos sabendo reagir, inclusive no Brasil. Não estamos sabendo reagir ao avanço da extrema-direita. E o Lula, na minha visão, ele está enxergando mais lá na frente, porque o risco... Veja, o presidente da Câmara, o Lira, e o PL, eles estão querendo eleger um novo presidente da Câmara. O que é que representa um presidente da Câmara bolsonarista em 2025? Você sabe o que representa, todos nós sabemos o que representa. Quem é que pode fazer frente a isso? STF. Mas, enfim, eu queria perguntar para você, Pedro, você tem alguns... Bolsonaro vai ser preso, Pedro? Ou não? Não sei, essas coisas não podem ser respondidas a priori, né? A gente precisa parar com isso no Brasil. O que eu tenho falado é o seguinte: ele precisa ser investigado, precisa ser processado, tem motivos para processá-lo e não para arquivar inquérito, porque eu tenho críticas ao Ministério Público por ter arquivado inquérito contra ele, quando na realidade deveria ter processado o sujeito, né? Ou seja,
Isso eu posso falar nesse momento, vamos dizer assim. Agora, ele precisa ser primeiro processado, ser dado o direito de defesa a ele, ser produzidas as provas com um debate entre as partes, para daí dizer se ele pode ser preso ou não é agora. Senão nós vamos reproduzir o mesmo mecanismo autoritário que foi usado contra Lula. Estabelecer um a priori, é ladrão, vamos condenar. Não é a mesma coisa. Nós temos que esperar. Quer dizer, agora o que dá para criticar? Bolsonaro já deveria estar sendo processado por casos gravíssimos que houveram na gestão dele, e não foi, porque o Ministério Público claudicou. O Ministério Público, para mim, como instituição, prevaricou. Prevaricou porque deixou de praticar ato de ofício, ato que era dever dele praticar. Né? Ato que ele deveria ter processado o Bolsonaro e não fez. Aí, sem ser processado, ele não pode ser condenado mesmo, porque isso é um pré-requisito. Agora, existem, em alguns casos ali, provas o suficiente para levá-lo a ser processado. Isso não fizeram. Se é para ser condenado ou não, tem que esperar. Agora, sem processar, não tem como condenar. Num país civilizado, não. Né? Com certeza. Então, com certeza. Isso é uma questão que me parece relevante de ser tratada. Né? Pedro, eu tenho uma filha de 25 anos, a minha quarta filha, que ela tem paralisia cerebral, ela depende de equipamentos para sobreviver. Em determinado momento, ela pode morrer se não tiver energia elétrica. E ela ficou 50 horas sem energia elétrica, sem inclusive poder tomar banho, porque ela tem problemas pulmonares e tal. Como é que pode acontecer o que aconteceu em São Paulo via Enel? Como é isso vai ficar assim? Não pode, não deve, pelo menos. A expressão é não deve. Né? A relação jurídica que há entre Estado e prestadora de serviço público nessa hora, nessa relação, é de concessão de serviço público. Ou seja, a empresa participa do processo como uma longa-manos do Estado, como uma delegatária de serviço público. Ou seja, o dono do serviço público ainda é o Estado. Nós não temos um modelo que nem Estados Unidos e Inglaterra de public utilities, ou seja, de uma atividade que é privada e regulada pelo Estado. Como às vezes até juristas fazem questão de confundir. Nós temos aí uma prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. Né? Ou seja, o dono da atividade ainda é o Estado. O particular comparece como um prestador de serviço público com base no contrato. Eu não vou falar aqui contra as privatizações. Às vezes são necessárias, é necessário privatizar. Eu não tenho uma visão anti-privatização. Dependendo do setor da atividade pública, contar com a atividade privada como nessa condição, não como dona do serviço público, mas como prestadora, como realizadora do serviço público, como agente público, é importante. Mas para que haja correta relação entre Estado e particular, nesse caso, é necessário que se cumpra o contrato e se cumpra a lei. E a lei determina claramente: o particular não pode, por conta de lucro indevido, colocar em risco a continuidade da prestação de serviço público. E isso houve no caso da ANEEL. Todos os indícios apontam que houve desde a privatização, houve uma constante deterioração do serviço público para aumentar indevidamente os lucros da companhia, em detrimento da qualidade mínima que o serviço deve ter. Eu me lembro do tempo, você deve lembrar, Eduardo, em que o tempo, quando caía energia, eram 2 horas para restabelecer. Havia essa regra na Eletropaulo. Para onde foi isso? Hoje nós demoramos 4 dias para restabelecer. Mas houve ventos fortes. Primeiro, vento forte é uma condição imprevista, mas absolutamente previsível. Instabilidades da natureza, ainda mais nesse momento climático que nós passamos no planeta, são cada vez mais previsíveis. Né? E manutenção e segurança você mantém com pessoal ativo, eficiente e especializado. Não é excessivas terceirizações comprometem a continuidade do serviço. E é responsabilidade da companhia que faz a terceirização para poder aumentar lucro. Então, é grave o que houve. E o que nós só estamos tendo é uma reação tíbia do Estado brasileiro. Tanto de município, Estado e mesmo governo federal. Hein? Uma reação tíbia. Porque o que nós estamos tendo é uma cogitação do Ministério Público para obrigar a companhia a indenizar quem foi prejudicado. Você, por exemplo, que a sua filha correu riscos aí, ficando 50 horas sem energia elétrica. Né? Isso é insuficiente.
Veja, eu advogo na área de direito administrativo há muitos anos, para empresas, inclusive. Né? Eu sei que vale muito mais a pena pagar multa, indenizar quando ocorre um problema desse, do que fazer os investimentos para manter uma boa qualidade de serviço. É muito melhor para a companhia pagar as multas. Então, o que tem que acontecer? Numa situação dessa, tem que rescindir o contrato de concessão. O poder concedente tem que abrir um processo para apurar o que houve, e se chegar à conclusão que houve falta grave de serviço e todos os indícios apontam que houve, rescindir o contrato de concessão, porque isso é uma forma de manter as privatizações, não de acabar com elas, de dar lisura. Eu nunca vi esse discurso de contrato, só existe quando é em favor do particular. Não, mas o contrato garante equilíbrio econômico e financeiro, precisamos manter, aumentar as tarifas. O governo não ameaça a continuidade dos contratos quando não dá reajuste de tarifa. Numa hora dessa, ninguém fala de manter contrato. Contrato é dos dois lados. O governo tem a obrigação de manter tarifa. E vamos dizer aqui, as distribuidoras de energia elétrica pagam muito pouco no megawatt comprado no Mercado Livre e distribuem a um custo elevadíssimo. Nunca houve essa distância na história do fornecimento de energia elétrica no Brasil. Então, nunca houve uma margem de lucratividade tão grande. Né? Por isso que elas estão quietas em relação à tarifa agora. Né? Mas por outro lado, ela tem obrigações, e a principal obrigação, manter a continuidade do serviço. Não tem justificativa para uma cidade como São Paulo ficar sem luz 5 dias. Não existe justificativa a não ser uma desqualificação profunda nos serviços que exige do poder concedente que rescinda esse contrato. Nós chamamos caducidade, ou seja, rescinda por culpa do concessionário, o que implica em não pagar indenização por lucro cessante, etc., porque ele agiu com culpa. Isso está havendo na Alemanha, está havendo na França, diversos contratos, mais de 800 contratos de concessão na Europa foram objeto desse tipo de rescisão. Eu não estou falando de nada novo, não, e nem de nada que não faça parte do nosso tempo. Quando a gente fala, eu não sou contra a privatização, queria insistir nisso aqui, mas em privatizações em que o agente privado age com culpa grave, o contrato tem que ser rescindido. Pode até abrir outra licitação e entregar para outro ente privado, não precisa necessariamente reestatizar. Mas não pode deixar sem punir gravemente uma empresa que faz isso. A Enel tem depreciado o serviço de distribuição de energia elétrica em São Paulo de forma profunda. Isso agora nós vimos um momento mais radical disso. Mas nós sabemos, aqui nos Jardins, eu moro nos bairros mais aí de categoria, vamos dizer, social mais elevada em São Paulo. E aqui acaba a luz com uma facilidade, dependendo da época do ano, e demora tempos para poder restabelecer. Isso não havia antes, né? Então, realmente, apesar dos lucros astronômicos que essas empresas estão tendo, elas não estão correspondendo, né? Em torno de um discurso que é muito malandro. Quando a empresa quer reajuste de tarifa, ela vem alegando que o contrato precisa ser mantido, etc. Quando é o caso dela prestar serviço, ela finge que não, é um problema que não é meu, etc. Nós não podemos cair nessa malandragem. E não adianta, nesse momento, só indenizar. É óbvio que tem que indenizar os particulares que, como você, sofreram prejuízo. Né? É óbvio que tem que punir a empresa com multas, etc. Mas, nesse caso, tem que rescindir o contrato. É a única saída adequada que o Estado brasileiro pode fazer, inclusive em favor da participação privada na prestação de serviço público. Você acha possível? Melhora a qualidade dessa participação. Contrato sempre é de dois lados. Não existe contrato de um lado só. Mas você acha possível isso? O quê? Rescindir? Algo normal, que deveria ser normal. Você acha que aconteceria, você acha? Não, na Europa são mais de 800 casos. Não, em vários setores, em que a privatização gerou isso e gerou rescisões de contrato. Aqui no Brasil rola isso? É o que deve acontecer. Eu não estou querendo dizer que é o que acontece. Eu estou querendo dizer, se você perguntar para mim, óbvio, você está perguntando como professor de direito. Como professor de direito público, é isso que deve acontecer. Não tem cabimento uma cidade que nem São Paulo deixar 500 mil residências sem luz 5 dias. Pô. Não tem, Eduardo, isso não tem cabimento. Né? Ah, mas houve vento mais forte. Pelo amor de Deus, isso é motivo para deixar. Ah, mas não cortaram as árvores. Tá bom, a prefeitura errou mesmo, não cortou as árvores, mas isso é por causa desse prefeito que está aí, né? Agora, esse também não é motivo. Né? Quer dizer, ou seja, não há nada que justifique ficar tanto tempo para restabelecer a energia. Né?
Nós temos culpados por isso, são as árvores e o vento. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Você vai ter um culpado. Quando você claudica nos serviços de segurança e manutenção, distribuição de energia, você vai ter um culpado, né? Encheu muito da água. É o que eu falo, são fatos imprevisíveis, você nunca sabe quando vai chover, nem quando vai ventar, mas são previsíveis. Eles são imprevistos, mas eles são previsíveis. A gente sabe que a natureza, em certas épocas do ano, age assim. E pode agir mais ou menos. Para isso, você tem que agora em São Paulo. Para isso que você tem que ter equipes, etc. A Eletropaulo restabelecia em 2 horas o serviço. Tinha 2 horas. E sempre teve árvore, sempre teve vento, sempre teve chuva. Mas nunca tão intenso. Sempre vai ter um vento mais intenso. Você pegar a ventania que houve em São Paulo na época da Eletropaulo de 1990 e pico, né? Foi o vento mais intenso até aquela ocasião. Né? Então sempre vai haver. O problema não é esse, o problema é a qualidade dos serviços de manutenção e segurança que não conseguem responder às necessidades mínimas de continuidade do serviço. Essa empresa tem que ser punida por isso. Né? Além do contrato, se você quiser, eu tenho aqui. Eu peguei trechos do contrato, porque eu posso te reproduzir aqui, se você quiser. Né? Pode. Dizem exatamente isso, que eu posso te reproduzir. Só um minutinho. Eu, por curiosidade, digamos assim, eu tenho aqui para reproduzir. Na realidade, eu estou querendo escrever um artigo sobre isso, que eu não tenho tido tempo. Só um minutinho, por favor. Claro. Não, e mais engraçado, Pedro. Cláusula segunda do contrato de concessão da ANEEL. Das condições da prestação do serviço. Primeira subcláusula. A concessionária obriga-se a adotar na prestação do serviço tecnologia adequada e empregar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação dos serviços com modicidade das tarifas. Ainda que uma concessionária possua liberdade de gestão, essa cláusula relativa às condições de prestação de serviços pode ser utilizada por uma caducidade, por uma decisão sem. Então, isso está escrito no contrato, eles assinaram, o contrato não é só de um lado. Né? E veja, não estou falando aqui contra a privatização. Não estou falando contra a privatização. Eu estou falando contra um comportamento específico de uma determinada empresa concessionária que, para garantir a moralidade das privatizações no Brasil, a moralidade dos contratos realizados por agentes privados, deve ser punida. Né? Porque senão, como nós vamos fazer? Sempre o particular vai ter razão? O particular tem direito a deixar moças, rapazes, como é o caso aí da filha do Eduardo, que tem necessidade de energia elétrica para manter a vida, deixar dia sem energia elétrica. É possível a gente admitir isso? Claro que não. Para ter lucros astronômicos, porque realiza terceirizações de forma irresponsável em relação ao contrato, tem que punir. Punir com a rescisão do contrato. Isso não significa privatização, pode reabrir nova licitação para que outro grupo privado, não esse, porque esse tem que ser punido não só com a rescisão, mas com a impossibilidade de licitar, de participar de licitações com o poder público por um período, a lei prevê isso, chama-se declaração de inidoneidade para participar de licitações de contratar com o serviço público, mas que outro grupo privado, e tem muitos interessados, porque o serviço é altamente rentável, possam participar de uma nova licitação e tocar o contrato dali para frente. Né? E, obviamente, essa rescisão, como é por culpa do concessionário, não implica em ter que indenizar nenhum lucro cessante, nem nada disso. A culpa foi dele. Agora, o governo pode não fazer isso, os governos aí que nós temos, podem. O Estado brasileiro pode não fazer isso. Vai estar errando, vai estar claudicando, vai estar dando razão para o mau funcionamento do serviço público brasileiro em detrimento da população, em especial da população mais pobre, que é que menos tem condição de se defender desse tipo de situação. É isso. O que eu acho muito engraçado, porque eu, sinceramente, eu não consigo pensar nesse momento em uma privatização no Brasil, desde que a era Fernando Henrique Cardoso, que Collor tal, começaram com isso. Eu não me lembro de nada que eu possa dizer que foi um sucesso, que satisfez, até por isso, pesquisas e mais pesquisas de opinião dão conta
de que a esmagadora maioria da população brasileira é refratária à privatização. Mas é que teve serviços públicos, eu vou aqui só polemizar um pouco, mas não é bem polêmico, eu concordo com você como regra geral. Mas é que você teve, pelo menos, alguns serviços públicos que no primeiro momento teve melhora sentida. Telecom, por exemplo. Telefonia. Estrada, você teve uma melhora. Pessoal, estrada no mundo inteiro é assim, pô, turma reclama de pedágio, mas todo mundo gosta de uma estrada bem arrumada. Tal. Então, e eu acho correto que se cobre tarifa. Não é justo que a empregada doméstica pague no seu tributo a estrada que é para o automóvel usar. Então, eu acho correto tarifar, ser preço tarifado para a estrada. Então, na estrada você teve uma melhora de qualidade no começo muito evidente. Né? Agora, nessa área, não. Essa área não teve melhora nenhuma, ao contrário, só deteriorou o serviço. Né? Em especial onde a Enel está prestando serviço. Né? Francamente, eu acho que nós deveríamos, como país, ter uma medida em relação a isso, como Estado brasileiro, o governo do Estado de São Paulo, o governo federal, deveriam ter uma conduta grave no sentido de punir mesmo a empresa com rescisão do contrato. Porque daí mostra para o capital privado o seguinte: venham prestar serviço público no Brasil. Nós não somos estatistas absolutos. Nós convivemos bem com a iniciativa privada, mas não venham com malandragem. Não venham querer nos roubar, porque isso é roubo. Você ganhar dinheiro para prestar o serviço e não prestar é uma forma de desviar dinheiro público. Não venham fazer isso nós não vamos admitir. É uma forma de manter o recado claro. Nós não somos contra a privatização, mas não somos a favor de privatizações que deteriorem o serviço público. Nós queremos privatização para melhorar o serviço público, não para piorar. Né? É o que eu acho. Eu não tenho uma posição radical no sentido da privatização, não, Eduardo. Nunca tive, para ser franco. Eu não acho que há uma postura geral em favor do Estado prestar serviço diretamente ou em favor da empresa privada. Não acho que eu não tenho uma posição a priori nisso. Mas aonde há esse tipo de problema que nós tivemos com a Enel agora, o Estado tem que agir com firmeza e rescindir o contrato. Não há outra saída, a meu ver, para se manter a ordem jurídica no país e para se ter uma boa relação com a iniciativa privada nesses casos. Eu acho que você tem razão, realmente teve coisa que... Até a telefonia melhorou, mas ela melhorou num momento, não é, em que havia uma grande evolução tecnológica e também, junto com a melhora, veio a telefonia mais cara do planeta, chegamos a ter. É verdade. Mas, enfim, Pedro, olha, eu sei que você tem um tempo restrito, eu acho que foi um show a nossa conversa aqui, a gente precisa repetir, porque a quantidade de informação que você dá e colocar... Eu acho que é muito importante, Pedro, a gente colocar, por exemplo, esse assunto da prisão do Bolsonaro. Eu venho falando exatamente aquilo que você vem falando, que é preciso que a gente respeite o Estado democrático de direito, porque o Bolsonaro, é claro que ele cometeu crimes graves e eu tenho muita preocupação com a impunidade do Bolsonaro. Eu acho que isso pode dar um problema terrível no Brasil, sem falar do risco à democracia. Porém, aí é que está. O processo legal precisa ser rígido. Nós vamos dar para o Bolsonaro o que não demos para o Lula? Não, nós temos que dar para o Bolsonaro e para qualquer outro que venha depois do Bolsonaro, para nunca mais repetir o que foi feito com o Lula. Claro. Para nunca mais repetir. Nós temos É isso. Nesse aspecto, você aqui é uma voz de muita lucidez e eu te agradeço muito essa sua disponibilidade, um domingão aí, né? E nós estamos gravando de manhã, pouco na hora do almoço, então eu vou deixar o Pedro ir almoçar e agradecê-lo e esperar ansiosamente a sua volta aqui. Muito obrigado. É uma honra, viu, Eduardo? É uma honra poder conversar com você. Uma alegria imensa estar nessa conversa, viu? Eu agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado. Olha, Pedro, eu então agradeço a você também de novo e deixo o meu melhor abraço para todo mundo e vamos em frente aí, que ainda tem muita luta pela frente, junto com o Pedro Serrano aqui. Muito abraço. Obrigado.